No primeiro livro, eu estava realmente com muitos medos. Eu tinha medo de muita coisa. Tinha certos temas que para mim, seria muito difícil de tocar, né? Por exemplo, um tema que eu fugi desesperadamente no primeiro livro, foi o tema da menstruação, por exemplo, que era um tema absolutamente normal para uma menina que está nessa faixa de idade, né? Sim. Ela e as amigas. Então, assim, é uma coisa que, se já não aconteceu, vai acontecer a qualquer momento, né? E no primeiro livro eu fugi disso exatamente porque, assim, cara, que eu vou falar sobre isso num livro que a Fernanda até perguntou se eu sei mais ou menos qual é o público. Eu escrevi o livro pensando bem nesse público pré-adolescente, né? Ou seja, eu estava ali mirando, o público era realmente pessoas que pudessem se identificar com a Luana. E isso também até, quando eu fui participar de pitching para vender desenho animado e tudo mais, todos os produtores, pessoal do mercado, show business, ele já tinha me explicado isso. Lógico que no caso da Luana eu não fiz necessariamente para vender para o mercado, mas o que você aprende você não esquece, né? Então, assim, que assim, cara, você pode ter o melhor enredo do mundo, você pode ter a melhor história, mas se você não tem um bom personagem, um personagem com o qual o público não consiga se afeiçoar, você não tem nada, no fim das contas. Então, assim, principalmente no mercado do entretenimento, eles querem que você traga um personagem com o qual você consiga se apegar. Porque isso, lógico, falando do mercado de entretenimento profissional, um bom roteiro, eu contrato um bom roteirista e a gente vai resolver. Agora, um bom personagem, isso é mais difícil de você conseguir, entende? Então, assim, e não à toa o nome desse livro é Luana, porque é ela que conduz a história e é a ela que você precisa, enquanto leitor, se identificar de alguma forma. Então, assim, você vai acompanhar a vida de uma menina de 12 anos e, assim, e você tem que curtir o que ela está vivendo como se ela fosse você ou como se ela fosse sua amiga. Ou, pelo menos, uma menina que você conhece, seja possível de estar na tua escola, porque isso é uma outra coisa que eu fiz questão de fazer diferente na Luana, porque, assim, nessa época que eu estava escrevendo a Luana, o que estava em alta era, por exemplo, o Crepúsculo, né? Tanto o livro quanto os filmes logo em seguida. Sim, sim. E essa ideia da menina excluída, que é praticamente isolada, porque acabou de chegar na escola, né? Ou seja, acabou de trocar de escola, ninguém está olhando para ela e tal, e aí, de repente, um ser mágico percebe toda a beleza nela. Isso, no fim, por mais legal que seja, mas isso é muito clichê dentro do mercado literário, né, desse gênero. Então, assim, eu queria também fugir de certos clichês. Então, a Luana, ela não é uma menina excluída e que acabou de chegar naquela escola. Não, ela já está naquela escola há muito tempo, ela é linda, ela é uma das garotas mais... ela é referência dentro da escola, sabe? Todo mundo olha, ela é o grupo das populares, ela faz parte do grupo das populares, né? Então, assim, isso é até uma coisa interessante dentro, que eu vi de reação de alguns leitores, que acham ela muito metida no começo da história, né? Tem gente até que acha que ela é marrenta demais, mas é a vida dela. Só que ao longo da história, isso vai sendo desconstruído, porque é o momento em que ela precisa literalmente amadurecer, porque a vida dela está correndo risco. E ela precisa entender que o mundo não é da maneira como ela imaginou e que tudo está aqui para beneficiá-la e ela é uma princesinha, né, sabe? Ela é uma menina zona sul do Rio, ela tem tudo o que ela quiser, ela e as amigas, né? Então eu fui trabalhando muito esse tipo de coisa para trazer alguma novidade também para as leitoras, né? E isso é interessante. Eu pensei muito no público feminino desde o começo, porque em contraste com o que eu fazia antes, que essa aqui é a parte interessante,
eu sempre gostei de histórias muito pesadas, histórias de terror, história de policial, de crime e tudo mais. E tem toda essa bagagem Vertigo nas costas. Só que eu também percebi que esse mesmo público que gosta de Vertigo, assim como eu, ele tem muito preconceito com o escritor brasileiro. Eles acham que esse tipo de história só funciona se vier lá de fora, se vier ou da Inglaterra ou se vier dos Estados Unidos, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo eu fui percebendo, exatamente porque eu já estava fazendo literatura, eu já estava fazendo ilustração para livros de outros autores, eu fui percebendo que o público feminino ele é mais aberto à novidade do que esses nerds fã de quadrinho da Vertigo, por exemplo, que é o meu caso, é o que eu sou, né? Não só da Vertigo, né? Não só da Vertigo, né? Porque o fã nerd de quadrinho é chato pra caramba. Ele é muito criterioso demais, sabe? Ele não se permite conhecer coisas novas. A menos que ele venha com uma puta recomendação, ele não arrisca. Ele quer o garantido. E as mulheres, seja ela da faixa de idade que for, elas não têm essa neura. Elas não estão tão preocupadas assim, tipo, se não é o Neil Gaiman, eu não quero nem ler. Isso é coisa de menino. As meninas não têm isso. Então, assim, eu vi que ou seja, eu percebi que eu poderia ainda assim contar uma boa história, só que eu precisava, a única coisa que eu precisava para atingir um público mais aberto, mais amplo, era, de repente, tirar o pé do acelerador no sentido de violência, palavrões, né? Que era o que eu lia na Vertigo. Mas a Vertigo, os quadrinhos da Vertigo são voltados para um público adulto, né? Então, assim, mas se eu tiro o pé do acelerador, eu ainda consigo contar uma boa história de mistério, de suspense, que eu fale de magia, que eu fale de adolescência, e poder pegar um público mais jovem e aumentar o meu leque de público mesmo, né? E aí eu pensei muito nas mulheres nesse sentido. Essa é uma das razões pela qual eu, mesmo sendo ilustrador, não ilustro as capas dos livros. Essas ilustrações não são minhas, porque eu estava buscando uma imagem para a Luana e as outras personagens que conversasse melhor com o público feminino do que o meu estilo, que é muito, como o próprio o Iagão falou, é uma coisa muito shonen, é muito menino que eu faço, sabe? É muito quadrinho, é muito super-herói, é muito mangá voltado para o público masculino. Então, as mulheres que eu desenho, elas são muito erotizadas naturalmente, sabe? E essa história não tem nada disso. Então, ou seja, não, vou escolher outros artistas para poder representar essas personagens da maneira adequada, né? E aí sim, eu comecei a ver que eu podia conversar com uma menina de 12 anos, né, que era quem eu estava mirando por identificação com a Luana, mas eu também tenho leitoras mais novas, né, e leitores mais novos também, né, e isso é uma coisa que foi me surpreendendo, principalmente quando eu fui no processo de promoção dos livros, eu percebi que os homens também curtiam. Talvez pelo fato de do escritor ser um homem, essa barreira, né, isso meio que pode ter sido quebrada. Tipo, poxa, se o cara escreveu, então é sinal de que para mim também rola. E então, assim, verdade, eu tenho escritores homens também, cara, e assim, no fim das contas, eu não fiz Barbie, sabe? Eu não fiz a Barbie. Eu fiz uma história que qualquer um pode curtir, mesmo que você não se identifique pessoalmente, tipo, você não vai se projetar na Luana, mas você consegue se envolver na trama em que ela está. Porque, no fim das contas, assim, eu vou num dilema que ele é muito humano, que é essa questão da busca pelas suas origens, que esse é o grande mote dessa história. A Luana é uma menina que não sabe do seu passado, né? Ela é uma menina que ela é abastada e tudo mais, mas ela foi adotada
e tem ali uma vida muito boa, mas ela não sabe quem são seus pais, não sabe da sua origem, não sabe nem por que ela tem esses traços indígenas, né? E eu quis trabalhar muito essa questão da identidade e dessa nossa falta de memória enquanto brasileiro, né? Que é isso. Eu mesmo tenho aqui traços indígenas misturado com português e italiano, e o que é que eu sei sobre a minha gênese? Eu não sei nada. Meus pais analfabetos, meus avós analfabetos, né? Ou seja, eu não tenho histórico nem, sei lá, de 4 gerações para trás. Já se perdeu, né? E aí eu quis trabalhar tudo isso dentro dessa trama, que é Luana, a Filha da Lua. Mas é interessante, Ronaldo, ouvindo você falar, eu vou dar espaço para a Fer também, se quiser perguntar alguma coisa, e o Iagão agora. Cara, você estava falando, estava pensando, caramba, o Ronaldo começou a live dizendo que a primeira influência dele, a primeira que ele tem lembrança é do Street Fighter. E aí você citou Vertigo. E aí você citou, aí acho que a Fer citou Jovens Bruxas. Então, assim, é engraçado como essa salada toda nos deu a Luana. Cara, que coisa bacana, cara. É isso aí. É muito bom. Cara. Ô, Iagão, Fer, quer comentar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Manda vocês, perguntem o que vocês querem. Pode perguntar você primeiro, Fer. Depois eu faço a minha. Tenho umas perguntas. Eu vou perguntar muito mais em relação a essa segmentação que você fez. Tipo, nesse livro aqui, a gente vê Luana amadurecendo, né? E a gente tem as amiguinhas dela e tudo mais, várias coisas acontecendo. Não vou entrar em spoilers, porque, né? Comprem o livro, galera, para vocês poderem saber mais profundamente. Você acha que com os meninos acontece a mesma coisa, da mesma forma? Esse amadurecimento vem por causa das coisas que são impostas a eles no meio do caminho? Você conseguiu pegar isso também da sua própria vivência? Ou isso também foi totalmente externo e você teve que imaginar e trazer isso no amadurecimento da Luana? Excelente. Então, isso é uma coisa que é muito característico das mulheres mesmo. As mulheres, elas têm os seus ritos de passagem demarcados dentro do próprio corpo, né? Por isso que até eu citei a questão da menstruação, por exemplo. Quando a menina menstrua, ela necessariamente, o corpo dela diz, agora você não é mais uma criança. Os homens não têm isso. Por isso que você tem homens imaturos a vida inteira. Né? Ao longo da história, o que aconteceu muito no passado é que, assim, todos os ritos de passagem masculinos, eles são artificiais. Os ritos de passagem da mulher são naturais, né, que tem essa questão da menstruação, assim como quando ela estiver lá mais velha, ela vai parar o ciclo menstrual dela, então, ou seja, ela vai passar por uma outra etapa. É o momento que a mulher entende que agora ela já não é mais moça, porque ela não é mais moça no sentido assim, ela não tem mais, ela não pode mais procriar, né? Então, agora no passado, ela poderia se considerar uma mulher velha, hoje isso já está ressignificado. Mas isso você tem no corpo da mulher já bem demarcado todas essas etapas da vida. Então, assim, no passado, uma questão mais tribal, os homens, eles passavam por ritos que eram, e aí eram essas coisas mais realmente do tipo, agora é a vez que você vai caçar, ou o que ficou para a gente agora, por exemplo, é o serviço militar, por exemplo, ou seja, quando você formar 18 anos, você vai para o serviço militar obrigatório, né? Então, assim, isso é totalmente artificial, não é do próprio corpo, não é da natureza do cara, né? Ou seja, simplesmente porque a voz ficou mais grossa e os pelos cresceram, isso não é o suficiente para marcar a maturidade de um homem, né? Então, criou-se ritos de passagem. Então, assim, se eu fosse contar a história, essa mesma história, de um ponto de vista em que o meu protagonista fosse homem, não seria a mesma coisa, né? Exatamente porque eu trabalho muito esses ritos de passagem e tudo isso está muito ligado a esse conceito da bruxaria, sagrado feminino e todas essas coisas. E essa história está ligada à lua, então também tem a questão dos ciclos da natureza, roda do ano, tudo isso, está tudo isso nessa história. E aí eu trabalho muito esses conceitos realmente
No livro 1, nós temos a Luana com 12 anos, né? E é representado pela lua nova. O livro 2 já é a lua crescente. A Luana completa 13 anos e ela já está numa outra fase da vida dela. E outras coisas acontecem. Não quer... O livro 3, que está chegando agora, ele é sobre a lua cheia. Não quer dizer que a história vai dar um salto e a Luana vai virar mãe, por exemplo. Não é isso. Mas certos conceitos desse arquétipo da mãe, eu vou trabalhar na história, não necessariamente com a Luana, mas com outras personagens. E a mesma coisa no livro 4, que é sobre a lua minguante, onde eu vou estar trabalhando com esses arquétipos da mulher velha, e não necessariamente a Luana vai estar idosa nessa história, porque o trecho da história dos 4 livros é um intervalo bem pequeno da vida dela, né? Entre os 12 e 13 anos e só, né? Eu não vou além disso, mas os assuntos tratados nos livros estão ligados a essas fases, esses ritos de passagem que eu desenvolvo nesses 4 livros. O Gabriel pergunta assim, ó, no começo da live eu postei até um agradecimento, mas eu falei de um problema que eu sofro e queria saber se você sofre ou sofreu de bloqueios criativos. Se sim, excelente pergunta, excelente como você pergunta. se livra disto? Excelente. Aí ele depois complementa aqui, ó, porque eu estou no meu segundo livro e está bem difícil de finalizar. Eu sinto que além do bloqueio criativo, eu me apego muito grande com os personagens que eu criei e é difícil dizer adeus. Excelente. Deve ser mesmo, né, gente? No caso dele, que ele está falando do bloqueio criativo, provavelmente é só de literatura. Porque no meu caso ainda tem um bloqueio criativo na arte, né? Mas eu vou me apegar só ao bloqueio criativo na literatura. Cara, é tipo o seguinte, eu sou muito artista nesse ponto. Eu não me considero um escritor profissional. Eu sou um desenhista profissional, porque é isso que eu faço todos os dias para pagar minhas contas. Eu desenho, eu animo, é com isso que eu pago minhas contas. Então, eu sou um desenhista profissional. Mas como escritor, eu já sou mais artista. O que eu quero dizer com isso? Eu não escrevo todos os dias. Eu não pago minhas contas com isso. É diferente, por exemplo, de um Nelson Rodrigues, que tinha uma coluna no jornal, ainda fazia os livros e ainda escrevia a peça e tudo mais, e ele ganhava dinheiro com isso, porque era essa a profissão dele, esse era o trabalho dele, ele era escritor profissional, né? Ou seja, independente se você é criativo ou não, a sua coluna diária vai estar lá e você tem que preencher isso. Então, assim, eu entendo que são duas modalidades diferentes. Eu, como escritor, eu me dou a liberdade de só escrever quando vem a inspiração. Se não vier a inspiração, eu vou fazer qualquer outra coisa, mas eu não vou ficar ali forçando a barra para escrever qualquer coisa só para dizer que hoje o de hoje está pago, sabe? Eu não vejo... Mas eu não... Isso é importante. Tá, então no momento em que você... Tipo assim, vou começar o terceiro livro. Você não se obriga necessariamente a escrever todo dia, né? Ou não? Não me obrigo. Interessante. É lógico que, assim, eu tenho um compromisso com o público que está esperando pelo livro. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que não vale a pena correr e escrever só para cumprir a cota e, no fim das contas, o público não gostar da história. Entendeu? Então, assim... Eu me permito fazer isso, porque eu não tenho um editor me cobrando, não tenho, mesmo que o público esteja ali, o meu público ainda é muito pequeno, né? Então, assim, e eu lido com as pessoas, eu estou nas redes sociais, qualquer coisa, as pessoas vêm, me perguntam, me consultam, eu vou explicar o que está acontecendo, tudo mais. Então, assim, e eu gosto muito, a maneira como eu escrevo, e aí eu até entendo a Martin quando faz isso, não estou dizendo que o Martin é uma referência literária para mim, não é, eu nunca li o Martin, então não posso nem me compará-lo em termos de nada, mas eu já ouvi ele dizer que ele é um escritor jardineiro,
e existem os escritores que seriam arquiteto, que é o cara que planeja tudo e executa. Ele não, ele vai lá cuidando daquele jardim e se choveu vai ser de um jeito, se não choveu vai ser de outro. É por isso que ele leva anos e anos e anos escrevendo os livros dele. Então, assim, eu sou mais para isso. É lógico que eu tenho a história toda planejada, né? Eu sei para onde a história está indo, mas eu me permito ser surpreendido pelos meus personagens, e, se for o caso, eles estão livres o bastante para mudar os meus planos e eu que me vire para me adaptar nisso. Então, essa questão também de se apegar aos personagens é muito sério. Só que eu entendo muito isso, mas, ao mesmo tempo, você tem que saber em que momento o seu apego está estragando a história, sabe? Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que não é nem da Luana, mas vou dar um exemplo aqui bem drástico. Se você planejou que um personagem X tem que morrer, mas você gosta tanto dele, se apegou tanto a ele, que, tipo, poxa, chega lá na frente e você, não quero matar ele, não. Você precisa ver se essa mudança de decisão não vai estragar a história. Porque se ela estragar só porque você se apegou, no fim de tudo, algumas pessoas podem até ficar felizes de que, puxa, ele não morreu, meu personagem favorito. Mas será que isso não comprometeu a experiência como um todo? Às vezes, um bom personagem precisa morrer para que a história ganhe, sabe? Então, assim, você precisa ver até que ponto o seu apego se torna covardia, sabe? Você precisa ter a coragem de tomar aquela decisão que for a melhor para a história. Pelo menos é como eu penso. Então, estou vendo o comentário da Panda. Oi, Panda, meu amor. Linda. Bem-vinda. Ela também sofreu de bloqueio criativo e que até escreveu um conto, mas que não terminou e tal. Então, talvez o melhor remédio para um bloqueio criativo, então, seja não se pressionar demais. Não se pressiona demais. Deixa quieto. Volta nisso quando for conveniente. Relaxa. Não tem ninguém te cobrando. Você não foi pago para isso. Então, por que essa neura toda? Muitas das ideias que eu já tive, mesmo lá fazendo os quadrinhos, que eram toscas, eram mal feitas, até hoje eu me alimento de algumas ideias que foram criadas lá atrás, mesmo ideias inacabadas e tudo mais, né? Então, assim, às vezes uma ideia antiga, tosca, que não está tão lapidada, daqui a alguns anos você revê com um olhar da sua maturidade, você consegue contar melhor essa história, sabe? E uma outra coisa que eu ia falar sobre essa questão do bloqueio criativo é o compromisso. O compromisso, ele te ajuda muito. Quando você está sozinho, escrevendo sozinho, não mostra para ninguém, e não tem ninguém te cobrando, é fácil você largar esse texto. Agora, quando você faz o que eu fiz, de pegar eu escrevia um primeiro livro e publiquei, e agora tem gente comprando, tem gente lendo, tem gente gostando, e te perguntando quando é que vai sair o livro 2, esse compromisso, ele te ajuda a sair desses bloqueios também. Porque é isso, tipo, agora não é só eu comigo mesmo e a resistência natural. Não, tem mais gente, eu tenho um compromisso firmado com as pessoas, e isso precisa ser honrado. Então, mesmo que você tenha um bloqueio, o que você vai fazer? Cara, eu vou assistir um filme, eu vou ler um livro, vou fazer alguma pesquisa, mesmo que eu não consiga escrever necessariamente, mas, poxa, deixa eu fazer uma pesquisa, deixa eu me municiar de referências, isso também faz parte do trabalho. E isso, cara, quantas vezes eu estava ali escrevendo, empolgadão, e aí chegava numa cena específica e, poxa, eu preciso de pesquisa disso aqui para poder continuar. Aí eu tinha que parar de escrever para poder fazer a pesquisa, para poder continuar a história. Quantas e quantas vezes. Então, assim, fazer pesquisa
faz parte do processo de escrita também. Então, assim, se você está muito bloqueado, pesquisa. Pesquisa não necessariamente aquele trecho, mas se você sabe que mais para frente, poxa, o meu personagem, eu queria que ele fosse para Paris, eu não sei nada de Paris. Beleza, vai ver filmes sobre Paris, vai comprar guia de turismo, vai procurar algumas fotos, vai se inspirar de um trecho específico, ou então escreve. Tipo, você não precisa escrever linearmente, da página 1, 2, 3, 4, 5. Não, tem muitos escritores que escrevem pedaços. Aquele pedaço, onde é que ele vai encaixar aquilo ali dentro da história, ele descobre depois, entendeu? Então, assim, tem maneiras de você continuar o trabalho, né, e não interrompê-lo, mesmo que não esteja exatamente como você gostaria. Tô aqui na página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. E, assim, reler. Mostra para outras pessoas, isso é muito importante, você ser lido por outras pessoas, porque eu tinha muito esse problema, o problema de ser compreendido. Isso foi uma das coisas que eu tive que lapidar muito. Que uma coisa é, você que sabe a história, você entende tudo. Agora, dá o teu texto para uma pessoa que não tem referência nenhuma. Vê se ela está entendendo, se ela está compreendendo toda a linha narrativa do que você está querendo mostrar, se ela entendeu tudo. Se ela não entendeu, provavelmente o errado é você que não conseguiu transmitir corretamente as informações que você queria. Então, releia, reescreva e reescreva. Entendeu? Então, esse é o conselho que eu dou. Gostei muito da dica. Pode falar, Fer. Fala. Eu gostei muito da dica da não linearidade, porque às vezes a gente tem uma ideia na cabeça e a gente chega naquela parte que você não sabe para onde ir, mas você sabe que ele vai fazer outra coisa em algum outro momento e você pode realmente fugir um pouco e pensar, e durante esse processo talvez até mesmo clarear as ideias de como você vai fazer essa ligação, né? E eu tenho super problema com isso e agora já vou até ficar empolgada aqui de pular as partes que eu não sei e quem sabe emendar aí nas outras. Muito obrigada. Show! Uma das coisas que em aulas de roteiro eles ensinam é sempre quando você sabe o final da história é mais fácil de escrever, né? Sim, você sabe que tem que chegar nesse ponto. Enquanto não chegar lá, você ainda não concluiu a história. E você faz isso, Ronaldo? Você já escreve sabendo o final do livro ou não? Pergunta bem leiga. Sim. Quando eu escrevo, eu já penso no final, sim. Depende, obviamente, do texto que eu estou fazendo. Tem muitos textos que eu faço descompromissado que eu simplesmente deixo rolar. Mas, num caso de um romance como o da Luana, eu já pensei no final, eu sei como é que é, exatamente para poder conduzir a história para isso, né? Só que, assim, o interessante da Luana é que é o seguinte, eu criei um primeiro final e depois, sei lá, ainda estava escrevendo o livro 1, sabendo que a história ia ser maior do que um livro, né? Sabia que eu ia chegar bem longe com essa história. Conforme eu fui desenvolvendo, eu cheguei a um segundo final que era melhor do que o anterior. E ele é tão melhor que eu nem lembro mais do final original. Eu não lembro, eu apaguei literalmente da memória, eu não sei o que era o primeiro final. Eu sei que não é o mesmo do que eu imaginei. E conforme eu vou escrevendo, sabendo que eu quero chegar lá, eu sei onde eu quero chegar, então eu estou rumando para isso. Mas fazendo o livro 3, por exemplo, como eu disse, como eu sou um escritor jardineiro, coisas novas aconteceram que já me faz do tipo, de repente posso mudar isso de novo, entendeu? Isso eu acho legal porque se me surpreende, eu acho que vai surpreender o leitor também, porque se eu que sei para onde eu vou fui surpreendido, eu gosto muito disso exatamente porque eu faço histórias baseadas em personagens. Então, assim, conforme o personagem vai se desenvolvendo, a história vai se desenvolvendo com ela. Então, assim, nesse ponto, e quando você é escritor, você está literalmente brincando de ser Deus, porque, pelo menos para aqueles personagens, você é a grande divindade.
né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu consigo entender que existe um destino, né, moldado para aqueles personagens, eu também consigo enxergar que é possível ter um livre-arbítrio deles. Ou seja, dependendo de certas ações que eles tomarem ali, eu posso mudar de ideia com relação ao destino deles. E isso e pelo menos para mim, me soa muito natural, e eu acho que a história só ganha com isso. Pelo menos é assim que eu gosto de construir histórias. Tem várias maneiras de se construir histórias, né? Tem, inclusive, vários livros que ensinam você a estruturar um roteiro, um romance e tudo mais. E tudo é válido, né? Eu estou dizendo como é que eu gosto de trabalhar.